Natasha Venceslau e hoje nós vamos falar sobre a disciplina de negociação, onde nós vamos abordar a unidade 3 e a unidade 4 para vocês. Na unidade 3, vamos aprender as etapas da negociação cooperativa, as etapas da negociação competitiva e a matriz estratégica. Vocês sabiam que os negociadores, eles precisam, para se manter no mercado competitivo, ter os seus objetivos, as suas metas e do que podem abrir mão para a obtenção desses objetivos. Que nessa abertura de mão, nós precisamos ter o que? As concessões. E o que é concessão, professora? É ceder. Eu preciso saber ceder para eu conseguir atingir os meus objetivos. E ambos fiquem bem no negócio. O processo de negociação, para dar certo no mundo organizacional, é essencial seguir etapas. Conheceremos como ocorrem essas etapas, tanto na negociação competitiva como na cooperativa, utilizando o autor Mello, 2005. Conforme o slide que nós estamos vendo agora no vídeo, certo? Nós vamos abordar essas etapas da negociação competitiva. Vou mostrar para vocês como é que ocorre. Primeiro, nós temos a preparação, onde nessa preparação, onde você lá na sua casa começa a planejar naquele dia anterior como é o perfil do seu cliente que você vai estar abordando, conhecendo um pouco mais como é que ele trabalha, como é que eu posso chegar até ele, o que que o meu cliente gosta. E aí, depois disso, no outro dia, nós vamos ter a abertura da negociação. Nós vamos lá começar a conhecer o nosso cliente. E é na abertura que é o nosso primeiro contato com o cliente. E nós vamos ter o quê? Depois dessa abertura, nós vamos ter o teste, que é onde começam as primeiras negociações. Saber o que é que o cliente tem interesse no meu negócio e o que é que eu tenho interesse no negócio dele. E vamos começar os acordos. Depois nós vamos passar pela fase de convicção. A convicção é onde o cliente ele vai abordar realmente com você todos os interesses deles e você os seus. É onde realmente ocorre a negociação. É na convicção que é o centro da sua negociação. Depois disso, nós vamos ter o fechamento dessa negociação, que vai ser aquela parte que os dois já atingiram os seus objetivos, onde você disse os seus interesses e ele disse o dele. Vamos fazer uma breve recapitulação. Vamos supor que eu trabalho vendendo sorvetes e você tem uma sorveteria. Você vai comprar a minha matéria-prima, que são os sorvetes. E aí eu vou começar a dizer os sabores que eu tenho, a quantidade que eu vendo para dar um desconto maior e você ter o poder de barganha. Então, eu vou fazer o quê? Antes de eu ter contato com você, eu vou estar me preparando para poder abordá-lo e oferecer os meus produtos e tudo que eles têm de bom para oferecer. Como você também vai dizer a sua proposta, vai elaborar antes essa negociação, que é o planejamento. Depois disso, vai ter o quê? Vai ter o nosso contato, que é o dia posterior, que é a abertura, que é o primeiro contato. E no teste, vai ter o quê? No teste vai ser aquela primeira negociação que nós vamos fazer. Vou mostrar os sabores que eu tenho do sorvete, você vai dizer quais são os interesses que você tem, quais são os sabores que mais procuram na sua loja. E depois nós vamos ter a convicção, que a convicção é o centro, onde você vai dizer qual é a quantidade que você quer, quais os sabores que você quer. E eu vou estar dizendo para você quais são as quantidades ideais para que você compre e tenha um preço melhor. E aí nós vamos fechar o acordo com a quantidade proposta, que fique bom para ambas as partes, com preço que fique bom para ambas as partes. E aí vai ser encerrado aquela fase que ocorre a negociação. Eu pergunto para você, qual é a fase que ocorre a negociação? É a abertura, o teste, a convicção e o fechamento. Depois disso, nós vamos ter a implementação do acordo. E quando é que ocorre essa implementação do acordo? É quando tudo já está ajustado, mas nós temos que fechar um contrato, um documento físico com quantidades que foram tratadas no processo de negociação e aí ambas as partes assinam um acordo e refletem tudo o que foi negociado. Olha, o fato é que as concessões foram feitas gratuitamente. Na negociação competitiva, ambos dizem o que querem, né? Quais são os seus interesses e cedem quando necessário.
sem que a outra parte também possa abrir mão de pontos importantes em sua posição. Consequentemente, sairemos de uma negociação do tipo competitiva e passaremos a lidar uma negociação do tipo cooperativa, tipo raro em processo de negociação estratégica. Então, vamos recapitular. A negociação competitiva é a negociação que mais ocorre no mercado de trabalho, né? Onde as pessoas só defendem os seus interesses. Mas quando a gente começa a fazer gratuitamente, cedendo, sem ter nenhum tipo de consentimento, sem um tipo de pressão do mercado, nós estamos indo para concessão do tipo cooperativa. Nós estamos cedendo e nós estamos, sendo cada vez mais cooperativos um com o outro. Ou seja, quando eu penso na outra parte, eu estou saindo da negociação competitiva para ir para a cooperativa, onde eu penso no outro. E aí nós vamos ver agora no outro slide a fase da negociação cooperativa. Como é que ocorre a negociação cooperativa, professora? Olha só, conforme nós vemos aqui no slide, nós temos a preparação, que é aquele planejamentozinho que nós falamos na competitiva. Antes de acontecer a negociação, nós vamos ter que nos preparar em casa, conhecer o nosso cliente, buscar que tipo de produto chama a atenção daquele cliente e fazer essa preparação, esse planejamento antes de abordar a negociação, antes de chegar na fase de ir até o cliente. Então, depois disso, no dia seguinte, eu vou lá fazer aquela abertura. E o que é abertura, como a gente falou, ocorre da mesma forma da competitiva. É onde há o primeiro contato seu com o seu cliente. Você vai lá, se apresenta e aí vai haver agora um novo processo. Conforme o quadro que nós estamos vendo aqui, nas etapas da negociação cooperativa, onde tem essas bolinhas azuis, nós podemos perceber que o processo agora é diferente, o centro da negociação é diferente. Na cooperativa, nós temos troca de informações, nós temos aprendizado sobre o problema e temos o aumento da confiança, porque ambos não estão armados, ambos estão ali para ouvir o outro e estão para trocar informações e ver a melhor forma de negociar. E ambos estão repletos de formas de ceder para que ambos saiam lucrando no mercado. E aí depois nós temos o quê? Nós temos o fechamento, onde ambos chegam a um acordo, cedem quantas vezes necessário e tem esse fechamento do contrato. Pronto. Agora, depois de a gente saber um pouco dessas etapas, tanto competitiva como cooperativa, aí eu posso resumir para vocês o seguinte: a competitiva, ambos buscam somente os interesses. E a cooperativa, ambos buscam saber o que o outro pensa e como fazer para que ambos se satisfaçam, Então essa é a grande diferença. Agora nós vamos para outra parte, que é a matriz estratégica. Conforme o quadro que nós estamos vendo aqui, nós estamos visualizando os tipos de estratégia e a descrição de cada uma delas. Vamos lá. Nós temos primeiro a estratégia de evitar, que é aquela perde-perde. O que é perde-perde, professora? Sempre a primeira palavra perde, da palavra-chave, ela significa foco no resultado. E a segunda palavra, da palavra-chave, significa foco no relacionamento. A estratégia de evitar, ela foca, ela perde no resultado, perde no relacionamento. Por quê? Porque os motivos podem ser o alto custo e a inviabilidade. Por isso que é perde-perde. Professora, seja mais clara, me fale um exemplo. Vamos lá, nós vamos chegar em um determinado local e nós vamos visualizar que tem uma casa que naquele bairro vale 200 mil reais. Só que determinada casa vale 600 mil reais, ou seja, é um alto custo. Então aquele valor vai te assustar a comprar aquela casa. Portanto, vai ser uma estratégia de evitar, porque você vai evitar chegar até aquela casa para tentar negociar, porque é inviável de 200 mil as casas naquele bairro e você encontrar uma de 600 mil, você não vai jamais procurar de 600 mil. Então, é uma estratégia de evitar.
perde no resultado e perde no relacionamento. Eu nem tenho resultado, não tenho lucro, como também não me relaciono com a pessoa que vende a casa, não é verdade? Agora vamos para a estratégia de acomodação, é o perde e ganha. Como a gente falou, primeira palavra não é perde, então eu perco no resultado e ganho no relacionamento. Ela dá ênfase, essa estratégia, no relacionamento em detrimento do resultado. Ocorre quando eu busco obter vantagens no futuro. Ah, professora, explique melhor para mim. Olha só, vamos pensar. Você tem uma mercearia, está começando agora. Aí eu começo a colocar produtos na sua mercearia com baixo custo, para que você consiga alavancar suas vendas e aí no futuro você vai comprar cada vez mais comigo. Ou seja, eu penso no relacionamento futuro, na sua fidelização. Então, depois disso nós vamos ter a estratégia competitiva, que é a ganha-perde. Ganho no resultado e perco no relacionamento. A estratégia competitiva, gente, é a que mais ocorre no mercado de trabalho, certo? É uma estratégia muito utilizada porque ela é muito preocupada na lucratividade. Eu só penso no meu negócio. Eu só penso em ter resultado. Então, pensou na estratégia competitiva. Agora nós vamos para a estratégia colaborativa, que é a ganha-ganha. Ambos saem, né, ganhando nesse processo. É aonde os dois chegam a atender às suas necessidades, né, tendo concessões e colaborando um com o outro. Então, por isso que ganha-ganha. Ganha no resultado, mas também ganha no relacionamento. Eu fidelizo o meu relacionamento com você. E nós temos depois a última estratégia, que é a estratégia do compromisso, que é a que está no ponto intermediário, que é aquela que é muito utilizada, né, quando as partes não conseguem atingir uma boa colaboração, né, porém pretendem atingir algum resultado em preservando o relacionamento, né? Quando eu não consigo colaborar, né, não tem aquela colaboração com ambas as partes, mas eu busco ter um compromisso, eu busco continuar te fidelizando, tendo um relacionamento com você, tá certo? E aí nós vamos agora para a unidade 4. Olha só, essa unidade, ela vem esboçar, ela vem nos degustar, mergulhar na área do planejamento, que é o ponto-chave para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de acordo que eu for fazer. Se eu tenho um planejamento, eu consigo atingir águas da emoção que eu não conseguiria se eu não tivesse um planejamento. Vamos aprender também sobre as diferentes formas de negociar, a importância da negociação na tomada de decisão. Olha só como essa unidade está bem bacana. Pronto. Muitas vezes nós deixamos de nos planejar. Por quê? Porque nós estamos acostumados àquele jeitinho brasileiro, né? Quem não conhece aquele jeitinho que acha que planejamento não dá certo, que chegou, consegue resolver, mas não é bem assim. Olha, nós estamos no mercado que os clientes, que as pessoas estão muito exigentes e nós precisamos conhecer as pessoas. E para que nós possamos vender mais, lucrar mais, negociar mais e ser o bambambam do negócio, nós precisamos, né, ser pessoas sábias, buscando esse conhecimento de como chegar a essas pessoas, porque os clientes, eles são emoção. Nós temos que atingir a emoção do cliente, fazer ele se sentir com aquele negócio, se sentir com aquele produto, se sentir com aquele serviço. Porque quando eu faço isso, automaticamente eu consigo atingir ou fazer ele ter uma necessidade que ele não tinha. Então, para isso, busque fazer o cliente se sentir com aquele produto ou serviço, né? A emoção. Então, é com a emoção que eu consigo atingir esse cliente. Como é que, professora, fale melhor sobre isso? Olha só, quando eu falo em emoção, eu falo em você, por exemplo, eu tenho uma casa, eu vendo casas, né, imóveis. E aí, olha só como é que eu faço. Em vez de eu ligar para você, perguntar se você tem vontade, se você tem necessidade de comprar, né, um apartamento, uma casa, por que não lhe levar até aos apartamentos ou casas decoradas? Você se sentir com o produto, você se sentir
naquele ambiente com o seu filho, com o seu esposo, você se deitar na cama, você tomar um vinho, você abrir a televisão e você se sentir com aquele apartamento. A probabilidade de você comprar com aquele produto comigo é muito maior. Por quê? Porque você está se sentindo, eu estou atingindo a sua emoção, o seu ego, fazendo você estar com aquele produto ou serviço, criando em você a necessidade de tê-lo. Então, é fundamental o planejamento, né, antes de qualquer coisa na nossa vida. Não devemos esquecer que a qualidade do resultado da negociação é também medida pela qualidade das promessas que são feitas. Pense a longo prazo. Não adianta vencer a batalha e perder a guerra, né? Então, o senso de justiça é essencial no processo de negociação. E aí nós vamos falar um pouquinho, abordar, para desenvolver melhor, né, essa questão da negociação, do planejamento, falar um pouquinho de Lourenço, em 2006, que ele fala alguns pontos para desenvolver opções criativas, né, no negociador. E para isso ele precisa saber o quê? Ele precisa separar a invenção de decisão. Inventar primeiro, decidir depois. Nós precisamos criar. Hoje, no mercado, nós temos muitas pessoas que copiam, mas temos poucas pessoas que criam, que inovam, que valorizam, né? Que chegam ao patamar estratégico. Então, nós precisamos também encarar a situação do ponto de vista de vários profissionais. Nós precisamos se encontrar e se colocar no lugar do outro. Procurar os interesses em comum. Para que eu consiga atingir um cliente, uma pessoa, eu preciso saber, né, o que a gente tem em comum, para que eu possa quebrar o gelo, para que eu possa chegar próximo do cliente. Às vezes o que trava você ao cliente é você não ter essa aproximação. E nós temos que buscar saber o que ele gosta, né? O que eu posso fazer para quebrar o gelo e conseguir que o meu cliente compre mais, né? Prepare também vários acordos, né, escritos a lápis, numa simples folha de papel. Nós precisamos, né, escrever tudo aquilo que nós queremos que seja abordar na negociação para não esquecer, porque quando a gente fixa, quando a gente escreve, realmente grava. Continuando, que estamos abordando na unidade 4, podemos dizer que em qualquer tipo de negociação, simples ou complexa, a falta de preparação talvez represente a nossa mais séria deficiência, porque então as pessoas, em sua maioria, não se preparam para a negociação. Mas por que elas não se preparam, professora? Simplesmente porque elas têm excesso de confiança, aquele ego, né? Aquelas pessoas que são muito autoritárias, que dizem, não, já sei de tudo, não preciso me planejar. Mas nós precisamos, porque cada um é cada um. O cliente que eu atendi ontem é diferente do que eu vou atender amanhã. A forma que eu abordei no cliente de ontem, eu não posso abordar no cliente de amanhã. Então, eu preciso sim estudar e planejar antes de ir em qualquer negociação com qualquer cliente. Elas também acreditam que a preparação é um desperdício de tempo. Isso é demais. Como é que pode uma pessoa pensar tão pequeno que é um desperdício? Pelo contrário, porque uma simples palavra que eu falar errado para o cliente, ele pode interpretar, né, de uma forma não original e acabar perdendo uma negociação. Então é fundamental, não é desperdício de tempo, pelo contrário, você ganha tempo, você ganha no relacionamento com o seu cliente, você consegue perceber e se lembrar de coisas que deve dizer e que é importantíssimo para o cliente. Também tem pessoas que não fazem esse planejamento porque elas ignoram como se faz um planejamento eficaz, né? Como assim? Nós temos que sim buscar não só a eficiência como a eficácia. Fazer o planejamento e buscar formas de fazê-lo cada vez melhor. A negociação deve ser encarada como uma ferramenta de obtenção de vantagens competitivas de fundo estratégico, que colocará sua empresa em posição predominante perante os concorrentes. Olha, a negociação ela proporciona a superação de conflitos. Se eu me preparo, se eu busco obter conhecimento sobre quem eu vou abordar, automaticamente eu vou superar conflitos, eu vou evitar conflitos.
né? Eu vou evitar birras, eu vou evitar algum tipo de atrito que eu possa ter com o cliente. Por quê? Porque eu busquei entender esse cliente. Se eu sei que aquele cliente é um cliente rústico, eu vou buscar ter uma negociação muito centrada, eu vou buscar quebrar o gelo. Então, por isso é importante o planejamento dentro do processo de negociação. Vamos agora, gente, falar sobre um tema que é bacana demais, que não tem como encerrar um módulo 4, não tem como deixar de falar dos tipos de negociação, que são 4 tipos que nós temos. Primeiro é a negociação forçada, né? É aquela negociação que as partes não encontram interesses em comum. Acaba que você forçando. Hoje no mercado nós temos não vendedores, a maioria são tiradores de pedido, né? Onde eles forçam a gente a comprar algo que não supre nossas necessidades ou que supre até demais. Então nós temos que buscar ter pessoas que saibam vender, que saibam se colocar no nosso lugar, quais são as nossas necessidades. Mas como nós temos pessoas que forçam devido que ter meta, né? Manter meta, então bater essa meta, podemos dizer que elas infelizmente nos forçam a comprar algo. Então é uma negociação forçada. Você compra algo que não tem necessidade, porque aquele simples vendedor te forçou a levar aquilo que não supre. Negociação por acomodação. Acontece quando a parte está mais focada na posição do outro do que na sua parte. É aquela que você se acomoda, né? Você fica naquele seu eu, né? Poxa, eu não vou buscar obter lucro, eu vou buscar focar no outro. Poxa, olha, sua necessidade é essa. Eu busco focar na necessidade do outro e vender aquilo que ele tem necessidade e precisa no momento. Então, é a negociação por acomodação. Eu não penso muito no meu lucro, mas eu penso no outro. E quando eu faço isso, eu foco no relacionamento, eu fidelizo o meu relacionamento com o cliente, que no mínimo ele vai dizer para 10 pessoas que gostou do meu bom atendimento. E aí nós temos a negociação posicional. Na posicional é marcada pelas posições que são ocupadas ou tomadas pelas partes. Professora, peraí, explica melhor essa negociação posicional. Olha só, bizu, posicional, ou seja, cada um se coloca a sua posição, fala aquilo que ele acha que deve colocar naquele momento. Exemplo, eu vendo carros. E aí, eu digo que um determinado carro custa 50 mil reais. Aí você se posiciona dizendo que não dá para pagar os 50 mil reais, que dá 40 mil reais. Quando você diz que vai dar 40 mil reais, eu digo, não, poxa, esse carro tá muito bom, né? Ele é 50 mil. Aí você pega e fala pra mim, olha, não se fala mais. Nem eu, nem você. Vai ser 45 mil. E aí você acaba vendendo esse carro por 45 mil. Ou seja, ambos colocaram sua posição, colocaram o valor que estão dispostos a pagar e vender. E aí, no final das contas, conseguem fazer a negociação. Então, é a posicional, onde ambos colocam a sua posição dentro do processo de negociação. Agora vamos falar sobre a negociação por princípios. É aquela negociação que visa dar bons resultados a ambas as partes que negociam, focando na cooperação. É aquela negociação que você busca colocar valor dentro desse processo, né? Você busca ver os princípios, cooperar com ambas as partes. Então, você visa, acima de qualquer coisa, o princípio em vez de suprir a sua necessidade, né? Você vai naquele processo de cooperação. E aí, nós vamos visualizar agora o seguinte. Vamos pensar. Quem já não ouviu alguém falar, né, que você não teve uma boa intuição na tomada de decisão referente a um determinado assunto? Né? Olha só, será que você não teve uma boa intuição naquela negociação? Muitas vezes nós questionamos. Você não teve boa intuição, você não soube valorizar, né?
Mas por quê? Porque você não buscou, né, ter uma abordagem sistemática de visualizar determinados aspectos para conseguir tomar a melhor decisão. Nós precisamos sair um pouco daquela caixinha, né, de intuição, né, de que vai dar certo e expandir para o mercado buscando conhecimento. Porque não adianta, gente, aquele tempo que a gente sabia de tudo não existe mais. O mundo está muito dinâmico, está muito atualizado, o mercado mais exigente. Então nós temos que ter aquela ambição de examinar vários aspectos para tomar as melhores decisões. Esse negócio de intuição para tomar decisão não dá certo. Você pode levar a sua empresa à falência. Nós temos que visualizar que nós temos que fazer uma abordagem sistemática, onde você começa a examinar vários aspectos, conduzindo muitas vezes a decisões melhores do que fariam horas de trabalho desorganizados. Então, a organização, ela é fundamental no processo de negociação e de tomada de decisão. Porém, antes de tudo, negociar é poder tomar decisões que poderão afetar o futuro de nossas empresas. Por esse motivo, é importantíssimo que conheçamos como funciona o processo decisório e como devemos utilizar esse conhecimento ao longo de um processo de negociação. Aí você pergunta, professora, para tomar as melhores decisões, né? E obter sucesso no mundo dos negócios, precisa ter alguma característica? Claro que sim. Quais são essas características, professora? Vamos lá refletir um pouquinho. Olha, para ser um bom tomador de decisões, nós temos que buscar, primeiramente, ser um bom ouvinte, né? Ser um comunicador, né? Ter de se desenrolar, né? Ter desenvoltura no processo de negociação, apresentar boa capacidade de análise e de julgamento. Em cada negociação, refletir quais foram os pontos bons que foram abordados, quais foram os pontos ruins, falhos. E aí, nesse processo, você vai saber o que pode e o que não pode levar de bagagem boa, de bagagem, né? Que você pode levar de bagagem para a próxima negociação. Pegue os frutos melhores e leve para outra negociação. As coisas ruins você busca eliminar e ver o que você pode fazer para que isso não aconteça na próxima negociação. Também nós temos que saber o momento de decidir, tá? Qual o momento que nós devemos encerrar um contrato, qual o momento que vai ter aquele momento que aquele teu cliente é aquela pessoa super indecisa que você vai ter que decidir por ela, vai ter que dizer assim, poxa, leve esse tecido aqui lá para suas costureiras, porque ele está em alta, está em tendência, ou seja, você acaba tendo que decidir para o seu cliente para que ele consiga visualizar e tirar a indecisão dele, né? Também nós temos que ser pacientes, né? A paciência ela é fundamental no processo de negociação, em qualquer área da nossa vida, né? E também nós temos que ser o quê? Autoconfiantes, né? Ter confiança, se incorporar, vestir a camisa da sua empresa, saber o que está vendendo, conhecer, ser flexível, né? Ter coragem de definir os objetivos e também assumir riscos. Não adianta você estar elegante, vestir a roupa do seu negócio e você não assumir esses riscos, né? Quando a gente vai para a negociação, nós temos que estar pronto para tudo, para fechar um acordo, como também, se não der certo, busque trazer reflexão, né? Para trazer essa reflexão para a sua vida, tentando visualizar o que você pode levar de conhecimento e de aprendizado nas próximas negociações. Finalizamos, né, o estudo dos módulos, mas não deixem de ampliar os conhecimentos e tirar as dúvidas com o tutor. Olha, gente, foi bacana demais esse percurso que nós tivemos, né, nos módulos 3 e 4, mas antes disso, antes de finalizar, antes de encerrar, eu gostaria de passar uma mensagem para vocês. Cada etapa realizada com coerência, humildade e perseverança é capaz de nos mostrar o quanto somos dignos e capazes de concretizar a realização de um sonho tão almejado. Portanto, as disciplinas semipresenciais não são apenas uma disciplina, mas sim a ampliação do conhecimento, pois representa mais um passo firme
né, que é dado, né, buscando conhecimento a cada jornada, do qual aproxima você do sonho tão almejado. A cada disciplina, a cada módulo, a cada dia, você está cada vez mais próximo da tão sonhada formatura e do seu crescimento profissional. Grande sucesso e até mais!